Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 56º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as cidades deles eram Gibeão, Séfira, Beorote, Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Então, todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês.
tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras, do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse:
abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna, puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gézer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei, e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebrom, com Líbina e o seu rei. Também fez com Debir e o seu rei. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Céfela e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou, desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez, Josué venceu todos estes reis, e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Siron, ao rei Acsaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Céfela e em Nafate-Dor, ao lado do mar. Aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus e aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa.
Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu, e a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos destas cidades, e também o gado. Porém, mataram a espada todas as pessoas, até que as destruíssem, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Céfela, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bassã,
um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no Monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade aos filhos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Céfela, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Chegamos ao fim da leitura do 56º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.